Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso evangelho dessa noite. Onde nós estaremos hoje, mais uma vez, para falar um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Gostaria, assim, só de ter um feedback dos nossos irmãos, se vocês estão me ouvindo bem, se o meu áudio está bom. Uma boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? O som tá bom? Ok. Então, hoje, mais uma vez, com muita alegria, com o coração aberto, com o coração aqui num momento de muita socialização, integração, de emanações de luz e bênçãos para hoje, para o nosso grupo, para a nossa humanidade. Eu sou Vera Leitão Cardoso, para quem não me conhece, sou trabalhadora da Casa de Francisco, Lar de Clara, e hoje estou aqui com vocês para podermos ler um pouco sobre o tema que eu escolhi hoje para o nosso Evangelho. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente e a vocês por estarem comigo hoje nesse momento para que nós possamos pedir aos céus, pedir a todos os benfeitores, a todas as pessoas de bem, a toda a humanidade, que possamos juntos hoje receber as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje que eu escolhi foi o capítulo 6, o Cristo Consolador, com o item 1, o jugo leve, item 1 e 2. Eu vou ler um pouquinho do trecho para vocês. O Cristo Consolador, ele foi me escolhido porque eu penso que nesse momento, como em todos os outros, desde a vinda de nosso Senhor, ele sempre vai ser o nosso Consolador. E nesse momento em que estamos vivendo, nada mais do que chegar junto, sempre, desse Espírito de tanta luz, desse Filho, desse misericordioso Filho de Deus que veio nos ajudar aqui na terra. Então, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. O item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, meus irmãos, esse momento de reflexão sobre o jugo leve de nosso Senhor, ele deixou assim como quase que um bálsamo para as nossas vidas. Sempre ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E hoje, e como esses dias que estamos a refletir em nossas vidas,
Quantas situações de perdas estamos passando? Estamos vivenciando nesse século. Provavelmente nós não pensávamos que iríamos vivenciar essa pandemia. Trago para a pandemia, apesar dela estar repleta de outros sofrimentos, de outras perdas, de outras dores que nós tínhamos em nosso seio, em nossa família, em nossos amigos, que já moravam com todos nós, porque as misérias sempre nós tivemos experiências e vemos tantos irmãos sofridos, mas a pandemia ela veio como uma experiência para nós refletirmos melhor, pensarmos nas nossas ações, pensarmos o que realmente a nossa humanidade está fazendo com o nosso planeta, dar um chamativo, um alerta. E Jesus, ele disse, todos que sofrem, todos que passam por todas essas dores físicas, todos aqueles que na dor da perda de um ser amado, o colo dele, o coração dele, o seu amor incondicional está ali com a gente. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós esquecemos desse Cristo. Esse Cristo que nós dissemos todos os dias, ele é o nosso mestre maior. Mas é no repouso e na paz desse Jesus que nós devemos nos acalentar. E quantas vezes nas nossas atitudes nós esquecemos que o jugo dele é leve. Mas ele disse, o meu fardo é suave, é leve, o meu jugo é leve. Porém, o que seria o jugo? Né? O que na verdade seria o jugo? Seria um vínculo de submissão e obediência? Seria uma autoridade que ela é imposta por alguma força? Mas por que Jesus falou que o jugo dele é leve? Porque ele disse, qual é a condição para que nós tenhamos, para que nós merecermos esse jugo? Ele diz bem claro no Evangelho, é o amor e a caridade. Então, como que tantas pessoas que simplesmente não acreditam em nada, ou duvidam de sua fé, ou duvidam de uma divindade, ou duvidam de Deus, ou acham que não há nada além dessa vida, e que não se encaixam, não se integram nas suas atitudes no amor e na caridade, para que entendam que esse jugo de Jesus é leve. Quantas vezes nós esquecemos do nosso Cristo interior? Jesus disse, eu vivo no Pai e o Pai vive em mim. E quando é que nós vamos realmente ter essa consciência de que esse Cristo interno que quer ensinar-nos, que quer nos dar todos os caminhos de paz, desse conforto que a gente tanto precisa? Olha, nessas últimas semanas nós temos tido tantas notícias que nos deixaram abalados. Quando não é de um amigo, um familiar, é de alguém muito querido por amigos ou de famílias de outros amigos, porque aí nós começamos a pensar na rede universal, na família universal, e nós sentimos aquele sentimento de amor, aquele choro de perda, aquela vontade de ajudar. Nesse momento, nós pedimos a Deus, ó Senhor, acalentai a tantos que estão agora chorando. E a tantos quantos estão nesse momento fazendo a mesma coisa que nós estamos agora, pedindo em oração aos céus ou às alturas, de uma forma figurativa, porque Deus não quer dizer que Deus esteja nas alturas, Deus está conosco, porque o Pai é essa bondade. Então, o que nós temos que pensar para que nós possamos entender esse jugo? O que diz aqui? Buscai o amor e a caridade. Buscai as boas ações. Buscai amar o teu próximo. E a gente diz, como vamos amar o nosso próximo? Às vezes nós não sabemos nem quem é o nosso próximo. Eu acho que até sabemos. Mas na nossa cegueira espiritual, nós ainda estamos com muitos véus. E não é falta de conhecimento, é falta de atitude.
E isso, quando nos deitamos à noite, quando conseguimos nos desvencilhar um pouco da matéria e vivenciar a esfera espiritual, quando não sentimos o aperto no nosso peito, aquele sentimento ao acordar. O que eu fiz hoje para merecer o jugo leve de nosso Senhor? Porque quando nós estamos com Ele, os nossos problemas se tornam mais fáceis. A gente não percebe, a gente chora, a gente reclama. Imagina se nós não tivéssemos o amparo dele, se nós não tivéssemos os braços carinhosos dos nossos irmãos benfeitores da seara de Jesus. E aí, exatamente quando nós pensamos que aquele que sofre mais, aquele que não consegue realmente entender o seu problema, porque se nós estamos passando por esses problemas, por essas provas e expiações aqui, é porque nós sabíamos, na nossa programação, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós fazemos assim uma verdadeira questão de não nos lembrarmos muito disso enquanto estamos na matéria. E aí, quando estamos em contato, na oração, em contato com o Pai, porque nós temos um momento em que nós, na sua introspecção, no seu momento de dizer, Senhor, Senhor, vem suavizar a minha amargura. Não tenhamos vergonha de pedir isso a Ele, porque Ele sabe do nosso coração. Então, às vezes, não é sempre a vergonha que nos bate a moral é de estarmos sempre batendo na mesma tecla. Nós estamos aqui todos os dias procurando o Cristo. E Ele diz, procurai o Cristo interior incansavelmente, incessantemente. Por quê? Porque um dia nós seremos melhores do que somos hoje. Isso é acreditar que existe uma força maior, que existem pessoas, que existem espíritos, que existem irmãos que nos colocam nos braços, que nos dão as mãos na hora do aperreio. Aquela dor, aquela saudade do amigo que se foi, aquela dor do familiar que está chorando por uma determinada doença, aquele filho que sofreu uma decepção, aquele filho que por algum motivo sofre, aquele irmão que passa fome, aquele irmão que não tem um emprego, todos os nossos irmãos que nesse momento estão com familiares internados pela Covid-19. Nós vamos passar, mas nós temos que passar o melhor que pudermos, sem reclamar. Buscar o alívio da dor. Onde é que está o alívio na nossa dor? O alívio na nossa dor está nas palavras de Jesus. Porque o Cristo Consolador é o verdadeiro presente de Deus. Quando em seguida Ele manda o nosso Consolador prometido, que o Evangelho em seguida começa a discutir e a mostrar para a gente, onde tudo aquilo que foi falado por parábolas na época de Cristo, porque era assim que nós entendíamos, hoje eles estão sendo todos desvelados. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Então, o que nos falta, Senhor? Abrir o coração e a mente para isso. Aceitai o Cristo na tua vida. As leis divinas, elas vêm para nos pôr a essa prova de que nós não somos só matéria, de que nós não somos só esse momento, de que a vida mais na frente nos será recompensadora se nós conseguirmos seguir o que tanto Ele pregou. Então, Ele diz sempre que se o fardo de Jesus é leve, por que é que quando nós estamos com Ele, esse fardo vai ficar mais fácil? Aquela dor que nós achamos que é amargurante, acredite, ela seria pior se não estivéssemos
antenados com Deus. Se não estivéssemos tirando um dia, um momento, um espaço na nossa vida para nos conectarmos com a divindade, com o amor do Pai. Então, por que eu trouxe também esse tema, meus irmãos? Porque nós precisamos desse alívio. Nós estamos doloridos, nós estamos calejados, nós estamos cansados de tanta intolerância, nós estamos cansados de tanta maldade. Mas a terra, ela vai passar para esse mundo regenerador. E esse jugo leve, essa paz que o Senhor nos prometeu, nós vamos chegar lá quando nós conseguirmos passar para um planeta melhor, uma evolução melhor. Aí nós vamos sentir a sublime energia, aquilo que nos toca como uma afabilidade sem fim. E nós vamos nos lembrar, esse é o nosso Jesus. Isso é o sentimento de amor incondicional e misericordioso que Ele tem pela gente. Então, meus irmãos, eu queria agradecer, pedir a Deus que todas as pessoas nesse momento sejam abençoadas, principalmente aquelas que estão sofrendo por doenças, não somente pela Covid. Tantas pessoas estão aí com cânceres, tantas pessoas estão passando por acidentes, estão em situações de vulnerabilidade. Quantas pessoas agora sofrem em leitos de hospitais ou em filas, mas também não esqueçamos, estamos aqui para ficar junto. E que todos aqueles que vieram com a programação para passar com mais dor, com menos dor, que eles entendam, que nós peçamos a Deus que o seu Espírito, no momento de reflexão, possa entender que isso vai passar. De uma forma ou de outra, isso vai passar. Que sejamos resilientes, que sejamos mais amorosos, que sejamos pacientes e que sejamos mais altruístas também, porque o mundo está precisando dessa paz. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir. É um dia de muita luta, de muito ardor, mas hora seguinte, dia seguinte, semana seguinte, as portas se abrem. E as luzes resplandecentes do Pai nos abençoam com algo na nossa vida. É como diz, se fecha uma porta, se abre uma janela. Que todos os nossos corações sejam abençoados. Que nossa Maria, a mãe de Jesus, esse Espírito de luz que trabalha pela terra, que todos os nossos irmãos que estão agora trabalhando na esfera espiritual para diminuir a dor de nossa humanidade, nos abençoe. E Jesus no comando, hoje e sempre. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco e abençoa todos nós. Uma semana maravilhosa para vocês, um final de semana, um início de semana mais abençoado. Maravilhosa dentro das nossas possibilidades. Dentro das nossas possibilidades. E nunca esqueçamos de agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Pela dor e pela flor, pelo carinho e às vezes pelo momento de raiva, pelo alimento que nos mata a fome, pela água que mata a nossa sede e principalmente agradecer pelo Evangelho que alimenta o nosso espírito. Palavras de amor, palavras de caridade, é o que nós temos que perseguir. E essas palavras têm que embasar a nossa atitude no dia a dia. Nós vamos cair, mas nós vamos ter força para levantar. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe a todos nós. Grande abraço.